Então, vamos lá. Aqui ainda continua sendo, na verdade, uma revisão do que nós conversamos. Nós já falamos do ritmo sinusal. Ele tem a despolarização do nó, isso é só para aquecer os motores. Contrai o átrio, leva à formação da onda P. Onda P é essa que vai se propagando gradativamente, quer do lado direito e em direção ao lado esquerdo também, constituindo a onda P final. Ok? Então, aqui nós temos um elétron, onde a gente pode caracterizar que é um ritmo sinusal, presença de onda P. Nós poderíamos fazer uma descrição deste elétron também, onde nós chamamos ritmo sinusal, frequência, podemos pegar aqui, por exemplo, 300, 150, 100, 75, esse aqui um pouquinho para lá, tá uns 75, 80, mais ou menos. Até aí, se em algum momento alguém, como eu não estou vendo vocês, qualquer momento, vocês vão entender, interrompe, por favor, tá? Achar o eixo, primeiro em D1, você vê que ele é quase iso em D1, né? Tem a parte negativa, a parte positiva, e amplamente em F. Então, é um eixo que está muito deslocado para baixo, ele é quase perpendicular em D1. Está muito próximo de S, é um 80, mais ou menos, que nós vamos encontrar. Muito bem. A contração tem os três vetores, esquerda, átrio direito, resultante, onda P. O que a gente pode já dizer aqui, que é um elétron que tem um distúrbio de condução intraventricular, uma vez que o QRS está largado. Ele pode ter até uma morfologia adequada, com onda Q, R, S, T, mas esta condução ela não se faz de uma forma rápida. Então, tem distúrbio de condução. Só isso. Aonde está o distúrbio, nesse momento, não interessa. Então, hoje, pela manhã, nós estamos falando em polarização, despolarização da célula. Na verdade, a despolarização, o que acaba acontecendo é que a progressão dessa despolarização nada mais representa do que uma corrente elétrica, que na fibra do cardiomiócito, isso é traduzido por uma contração ventricular, contração do miócito, e que depois ela volta ao retorno. Agora, imagine uma fibra para cá, uma para lá. Ó. Então, quando se coloca uma placa para fazer uma desfibrilação, ou cardioversão, seja lá o que for, o objetivo é polarizar todas as células, e depois elas que continuem o seu ritmo adequado, ok? E o eletrodo, ele tem por função olhar a fibra e ver como que esse vetor se comporta segundo esse olho. E nós vamos colocando olhos diferentes ao longo da superfície, e com isso nós vamos analisando como que ocorre essa despolarização. O que significa aqui é que essa despolarização ela é lenta, ela tem um retardo, por isso que você fala que é um distúrbio de condução. Mas uma vez a célula despolarizada, depois é a lei do tudo ou nada. E a onda T, todos vocês conhecem, nós já conversamos bastante, é a hora que nós vamos trazer a célula para a sua situação de repouso, onde nós vamos ter a repolarização da célula. Isso aqui já foi visto de várias formas, o complexo QRS. Quando nós vamos analisar as derivações precordiais, eles vêm a mim ou só a... Tem? O quadradinho? Então, tá bom. Então, o que acaba acontecendo é que nós vamos encontrar que
Aqui nós temos para cima, é uma onda positiva, então não tem onda Q. Então só tem o Q, só tem o R, S. RS, RS, RS. Aqui tem uma onda Q e aqui tem uma onda Q. Q, RS e acabou. Então essa é mais ou menos a morfologia quando nós caminhamos de V1 até V6. Notem que há uma migração do vetor, ficando cada vez mais positivo em V5 e V6, que é a hora que os eletrodos estão olhando quem? O ventrículo esquerdo. E por que aqui é negativo? Porque aqui eles olham o ventrículo esquerdo também, mas eles veem ele por trás. Então a representação acaba sendo essa. Ok? Muito bem. Aonde fica o nó AV? Ele fica exatamente no trígono fibroso, onde tem a válvula mitral, a válvula tricúspide, tem a válvula aórtica e a válvula pulmonar. Ele fica exatamente nesta posição. E é o único lugar, é um trígono fibroso, porque é só fibrose. E o único ponto de comunicação entre os átrios e os ventrículos é através do nó AV. A qualquer outra forma de comunicação é uma comunicação anômala e, portanto, patológica. Com isso, nós temos um sincronismo na contração dos átrios para o ventrículo, mandando sangue para a artéria pulmonar e, posteriormente, mandando a sangue para a aorta. Esta pausa, ela é representada aqui no AV, por isso que o espaço PR ele tem um determinado valor, e se esse intervalo for maior, o que vai acontecer é que nós começamos a ter um bloqueio. Mas é um bloqueio que ainda, para cada onda P, tem um QRS. De tal forma que a gente classifica os bloqueios em 3 grandes grupos, primeiro, segundo e terceiro. Quando existe apenas um retardo, mas ele é seguido de uma contração QRS, esse bloqueio é chamado de bloqueio de primeiro grau. Ok? O distúrbio intraventricular, que eu falei que leva a um alargamento do QRS, que pode ser um alargamento maior ou menor, ele pode ter bloqueios de algumas fibras menores, que às vezes você não consegue nem identificar, ou pode ter os bloqueios de ramo, que são bloqueios maiores, aonde isso vai trazer um distúrbio ainda mais acentuado. Então, o feixe de His é este segmento entre o nó AV e os feixes do ramo esquerdo e ramo direito. O direito tem um ramo só, o ramo esquerdo ele se bifurca em 2 ramos. E o complexo QRS eu sempre analiso, QRS. Q para baixo, R para cima, S para baixo. Vocês vejam que eu já repeti isso 3.000 vezes. É exatamente para vocês guardarem. É a onda Q. A onda Q, ela tem um significado muito importante, porque ela pode ser uma onda Q que nós dizemos que ela é patológica, ou seja, que ela não é normal e que ela representa alguma alteração que esse coração sofreu. E ela é ligada a uma situação anatômica que é caracterizada por uma fibrose. Ora, por que o coração vai ter fibrose? Porque ele teve um infarto. Então, a presença de uma onda Q patológica, grande, nós vamos ver mais, isso representa um infarto antigo, que já teve a fase aguda e que agora foi para a fibrose. Ondas pequenas não têm maiores repercussões. A onda R é a onda positiva, a onda S é a negativa. Então, aqui nós temos algumas situações. Ó. Temos uma onda Q, R e não tem S.
Aqui tem. Não tem Q, tem R, tem S e não tem Q. E aqui só tem onda Q. São 3 situações diferentes que nós encontramos. Secando ainda um pouquinho mais esse eletrocardiograma, nós temos, além da onda P, que estaria aqui, o espaço dito PR, ou PQ, temos o complexo alargado do QRS para ficar mais evidente, para que nós possamos enxergar, Q para baixo, R para cima, S para baixo. Esse segmento é um segmento ST. Este é um segmento muito importante, ele dá importantes informações a respeito de como está ocorrendo a repolarização ventricular. Normalmente, essa linha, ela está na mesma base do que vem a onda P. Pode estar um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, mas isso é muito mais uma movimentação respiratória do que uma onda patológica. Porém, se existe alguma alteração na repolarização ventricular, ela se manifesta ou no segmento ST ou no T. Não entendi. Vocês lembram que tem o potencial de ação. E depois tem uma fase de repolarização no potencial de ação. Se vier alguma alteração naquele potencial de ação de algumas células regionalmente, isso vai ser traduzido no eletrocardiograma por uma alteração do ST e do T. E eu consigo localizar pelo eletrocardiograma qual é a região que está sendo acometida. E essas alterações estão ligadas à isquemia. Então, a onda Q, o segmento ST e T estão ligados à isquemia. Aqui uma isquemia aguda. O Q, isquemia que já aconteceu, já é uma cicatrização e, portanto, é uma situação que a gente chama de fibrose. Durante essa fase de repolarização, tem uma fase que é plana. Simplesmente a entrada de íons e a saída, elas são equivalentes de ter uma alteração elétrica. Então, são alterações que se fazem de uma forma isoelétrica. E tem uma fase mais rápida, representada pela onda T, que é a repolarização ventricular, para trazer a fibra à sua contração de repouso. Então, contraiu QRS. O intervalo QT é o tempo que demora para a repolarização. Esse intervalo, ele pode ser alterado por distúrbios do próprio paciente ou induzidos por droga. Esse intervalo QT é importante porque aqui nós encontramos a fase de contração ventricular. E aqui nós estamos a fase de repolarização. Mas é um período em que a célula está tendendo a voltar ao seu estado normal, porém, se ela receber um estímulo, ela contrai. Qual é o problema de ter uma contração nessa fase? É que você pega o ventrículo numa fase instável. Porque todas as células estão voltando para a situação de repouso. E se recebe um estímulo, isso pode induzir uma arritmia. E dentre elas, a mais crítica, a mais perigosa, uma extrasístole não faz nada. 2, 3, uma sequência, isso pode ter uma fibrilação ventricular. Então, uma das coisas que se discute hoje, em todo jornal, está lá, olha, o problema da
e da cloroquina, da hidrocloroquina. O que que é? É que ela interfere nesse intervalo QT. Como ela interfere, ela deixa o coração mais suscetível a ter uma arritmia. Ok? Então, quem toma a hidrocloroquina, que é um medicamento, ele é dado para ser prescrito intra-hospitalar, para que você possa monitorizar a presença de hidrocloroquina. Quando eu tive o Covid, eu tomei a hidrocloroquina. Me foi prescrito. Eles faziam um eletro regular todos os dias, para ver como é que estava o intervalo QT. E depois que eu passei os 10 dias lá na UTI, passeando, tirando folga, aí eu era uma monitorização contínua. E aí você tem outras informações importantes, ok? Então, vamos de novo? Despolarização atrial é a contração atrial. A repolarização atrial está aqui dentro. Eu não consigo ver, porque o complexo QRS ele é muito grande. O complexo QRS corresponde à despolarização ventricular, onde que está para baixo é Q, aqui é R, e para baixo é S novamente. Ok? Depois nós temos uma fase de repolarização. Nessa fase de repolarização, nós temos uma fase plana. Essa fase plana é porque as trocas iônicas se fazem de forma isoelétricas, quem entra sai, então não há distúrbios elétricos, e depois a repolarização, ela ocorre exatamente pelo fechamento dos canais de sódio que foram abertos aqui, e agora o sódio começa a ser colocado para dentro, o potássio para fora, até atingir o ponto de repouso. Esse é o papelzinho, é a altura, o que é a linha de base, profundidade. Aqui é a fase positiva, aqui é a fase negativa da onda, e o que representa em termos de tempo cada um desses quadradinhos. Não há necessidade de guardar. Cada um deles vale 0,4, esse intervalo aqui, vocês veem, esse aqui é 4, aqui é 4, então esse intervalo é 0,8. 0,8 segundos, ou seja, muito rápido isso daqui. Né? É mais ou menos o tamanho da onda P. Se esse intervalo começa a se tornar maior, quer dizer, você tem uma onda P aqui, e ela demora, mas ela é seguida de um complexo QRS, ok. Essa onda é um ritmo sinusal, porque tem onda P, o QRS contrai, mas como houve um retardo dentro do nó AV, esse retardo é chamado, então, de bloqueio de primeiro grau. Tem P e tem QRS, mas demora um pouco mais do que o habitual. Em vez de ser 0,8, uma vez que cada quadradinho vale 0,4 segundos, ela passa a ter, por exemplo, 16. Então, a onda, ao invés de terminar aqui, ela termina aqui e você espera todo esse período para ter o QRS. Isso é dito um bloqueio de primeiro grau. Por enquanto, o que eu gostaria que vocês soubessem as nomenclaturas, esses números, não. Guardem que se o intervalo P e o QRS alarga, é bloqueio de primeiro grau. Só isso. Porque tem um bloqueio que bloqueia tudo. Esse é o do terceiro grau. E o do segundo? É o intermediário. Tem hora que passa, tem hora que não passa. Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos todas as derivações dos membros e derivações precordiais que nós já havíamos conversado. Então, a gente vai começar agora a trabalhar um pouco em cima disso. Nós já vimos como é que acha o eixo, nós já calculamos os eixos dessa forma, vocês já estão carecas de saber as derivações, tudo isso eu já conversei com vocês.
E vocês entendem que isso aqui são óleos. Aqui, D2, D3 e ABF, eles representam o quê? Parede inferior do coração. Se daqui ainda era para estar esse coração mais deitadinho, e ele vê a parede inferior. O D1 e o L, olha essa parte lateral alta do coração. O R vê uma imagem espelho. É como se você estivesse olhando um carro em diferentes situações. Então, nós vimos que esta posição de F aqui até L, esse quadrante mais esses 30 graus, é normal. Se tiver no segundo quadrante, existe um desvio para a esquerda, para a direita, perdão. Se tiver entre L e F negativo, é um desvio para a esquerda, sendo que tudo isso aqui é normal. É normal ele estar nessa posição. Quando ele desvia demais lá para cima, é um desvio para a esquerda. Essa aqui é uma situação anômala. Isso aqui é uma situação em que ocorre dos corações. Você não consegue nem fazer nenhuma descrição, ok? Muito bem. Então, as derivações precordiais, como elas são colocadas, tudo se passa como se fizesse um corte no plano horizontal, onde V1 e V2, eles olham o ventrículo direito e o imagem espelho do esquerdo, V3 e V4 olham mais a região do septo, e o V5 e V6 olham o ventrículo esquerdo e um pouco da imagem do ventrículo direito. Isso aqui nós vimos, então, essas ondas elas acabam tendo um crescente, porque o ventrículo esquerdo ele apresenta maior massa. O ventrículo V1, o V1 e o V2, nas precordiais, olham mais para o ventrículo direito e a imagem espelho, ou a parte negativa do ventrículo esquerdo, e o V5 e V6, que é bem a porção final, vai olhar agora quem? Muito mais o ventrículo esquerdo. V3 e 4 acabam olhando mais a região anteroseptal. Ok? O coração ele pode ter as suas contrações, a frequência, alteradas através do sistema nervoso autônomo. O coração tem um ritmo próprio. Se você tirar um coração, tirar ele fora, ele fica batendo. Vocês vão ver nos transplantes que quando se retira o coração do receptor, que é um coração que vai ser desprezado, então não se faz cardioplegia, não se faz proteção miocárdica, não se faz nada. Pega o coração, tira e põe na bacia. Ele fica contraindo. Por que ele tem essas contrações? Ele tem essas contrações por causa do seu automatismo. Isso vale para o coração inteiro. Vocês pegarem, por exemplo, um coração do irmãozinho, chega em casa, abre, explica para ele que tudo isso é para mostrar o automatismo do coração. Ele vai ficar satisfeito. Abre e tira o coração vai continuar batendo. Se ele tiver átrio, ele abre o átrio, ele bate o átrio e o ventrículo. Esse experimento, isso era feito em ratinho, operava, tirava o coraçãozinho do rato e ele ficava batendo. Não tem o menor sentido você fazer isso só para ver sacrificar um animal para ver o coração bater. Animais assim do tipo de rato, corintiano, tudo bem, tá? O sistema nervoso autônomo ele é dividido em dois grandes grupos, é o chamado simpático e parasimpático. Vocês sabem isso muito melhor. O sistema parasimpático, ele tem nas suas terminações a liberação de acetilcolina, que é um mediador que vai agir na placa neural lá distal. E eles descem, tem gânglios e tem nervos. Esses nervos, eles caminham, as fibras desses ramos do sistema nervoso autônomo, eles caminham por um ramo chamado vago. O vago ele é eminentemente
constituído por fibras autonômicas do sistema parasimpático. Então, ele inerva. Na medida que ele sai do cérebro, lá dos seus seus pares craniais, ele desce pela região cervical, emite ramos para a região cervical, tireoide, são glândulas, ele tem um poder para... É um sistema autônomo. Então, é para produzir um maior estímulo da glândula, diminuir o estímulo, tem essa função. Quando ele passa pelo coração, ele também emite ramos. Ele emite ramos fundamentalmente para o átrio, no AV, e alguns ramos também para o ventrículo. Eles entram pela porção posterior do coração. Quando é um sistema nervoso autônomo, a liberação de acetilcolina induz a bradicardia. Se vocês quiserem fazer isso, tem uma brincadeira interessantíssima. Comecem a apertar aqui a região do bulbo carotídeo. Quando vocês estimulam o bulbo carotídeo, o cérebro entende, na hora que você está fazendo muita pressão, que a pressão está alta. O que ele faz? Vasodilatação. É interessantíssimo. O sujeito desmaia. Tanto que aqueles golpes mata-leão, além de fazer uma compressão para respiração, ou manobras que tem de defesa, de pegar o sujeito e apertar no pescoço, vai levando burdoada dele. Mas, no máximo, ele vai aguentar 2 minutos. Depois ele desmaia. Porque essa compressão forte começa a ter um estímulo parasimpático tão grande que há uma vasodilatação. E, se você persistir, ele chega a induzir, inclusive, a sistolia. Ok? Então, é uma manobra usada, por exemplo, para quem está com uma taquicardia atrial. Está com uma frequência lá de 160. Uma manobra faz um estímulo, é chamado de estímulo vagal. Isso tende a diminuir a frequência cardíaca. Tem pessoas que têm o bulbo tão hipersensível que é descrito, o sujeito acaba colocando aqui apertado. Então, você já fica com uma compressão muito grande em cima do bulbo. E indo aperta o nó da gravata, o sujeito desmaia. São os sujeitos que têm uma hipersensibilidade exacerbada do bulbo carotídeo. Então, essa é a função. Nas artérias, produz um relaxamento e acaba diminuindo, então, a pós-carga, porque ele acaba diminuindo a resistência vascular periférica. Até aqui, tudo bem? Alguma pergunta? Ok, vamos em frente. Então, está aqui. Tanto o sistema nervoso simpático, vem as terminações nervosas, e vocês têm os mediadores. No parasimpático, ela vai atingir os chamados receptores colinérgicos, ok? E esses receptores acabam recebendo acetilcolina e vão produzir o efeito no órgão, que é levar a hipofunção em geral. Por exemplo, o vago, quando vocês acabam de comer, depois de uma refeição, para que haja uma absorção da comida, o sistema vagal ele é acionado, produzindo vasodilatação. Vocês lembram que no coração era bradicardia, na artéria, vasodilatação. Agora, imagine se vocês acabam de comer. Uma bradicardia, uma vasodilatação. Dá uma hipoperfusão, mais a alcalose, induz ao sono.
Nenhum organismo, numa situação de estresse, de fuga, de briga, vai relaxar o intestino para fazer absorção. Então você precisa ter uma pressão elevada, uma taquicardia, exatamente para situação de estresse, situação de fuga, de perigo. Isso se manifesta em diferentes casos, estado de choque. Então, é por isso que tem um sistema simpático que ele vai produzir, primeiro, uma vasoconstrição, porque os receptores agora é a norepinefrina, adrenalina, em última análise. Só que isso, no coração, ele não age por fibras simpáticas, mas, principalmente, a glândula adrenal ou suprarrenal, que fica acima dos rins, numa situação de estresse, é como ela fosse esmagada e joga um monte de adrenalina na circulação. O que ela faz no vaso? Vasoconstrição. O que ela faz no coração? Taquicardia. Entendeu? Vai correr atrás do ônibus, o que o organismo faz? Libera adrenalina, para que haja uma vasoconstrição, uma taquicardia compensatória. Imagina você tá andando na rua, chega um corintiano para vocês, aquela vozinha, ô mano, caiu, playboy, passa. É a adrenalina liberando a todo vapor. Vasoconstrição, taquicardia, ok? Então, o sistema simpático, ele ativa receptores que existem no coração, chamados receptores beta. Existem receptores alfa e receptores beta. Isso aqui faz muito mais parte da aula de farmático, mas para a gente aproveitar, e hoje a Gabi está aqui do lado, ela falou assim que eles sabem tudo sobre os receptores alfa e beta. Que no coração, a estimulação desses receptores beta adrenérgicos, eles vão produzir um efeito que aumenta o ritmo, aumenta, na verdade, aquele despolarização do ventrículo se faz de uma forma mais intensa. Diminui o tempo em que a célula fica despolarizada. Ponham sempre na cabeça, o potencial de ação é tudo ou nada, não modifica. É o mesmo. O que você pode fazer é com que haja um trem de despolarização maior ou menor. O simpático, ele atua nesses receptores beta, aumenta o índice de ritmo, porque ele dá o quê? Taquicardia, ele diminui aquele intervalo de repouso da célula. Faz com que a condução seja mais rápida, aumenta a força de contração e aumenta focos irritáveis, ou seja, potenciais focos que estavam ali adormecidos, como você aumenta a velocidade para que a célula atinja o limiar, que é o potencial de ação, vocês induzem arritmias. Tanto isso é verdade que com a utilização de drogas que tenham catecolaminas, do tipo dobutamina, epinefrina, norepinefrina, adrenalina, são catecolaminas que elas induzem a taquicardia e podem induzir o quê? A presença de arritmias. Que se o indivíduo tiver vários focos, pode induzir ataque ventricular e fibrilação ventricular. Então, vocês vejam que tem nem tudo é tão favorável assim. Por outro lado, o sistema parasimpático, ele ativa os receptores colinérgicos
de tal forma que a ação não é feita por via endovenosa, como ocorre com a adrenal. A adrenal, ela solta adrenalina na circulação porque ela quer uma resposta rápida. O parasimpático não é de resposta rápida, ele é mais lento. Então, se fosse passar até levar um estímulo ao cérebro, o cérebro manda o estímulo atingir o coração e o território esplâncnico, que no território esplâncnico faz vasodilatação, no território cardíaco, a ação da acetilcolina é para induzir a bradicardia. Ok? Muito bem. Então, o controle autonômico do fluxo sanguíneo, da pressão arterial, eu não me perdi na aula. A Gabi está aqui, só se perdeu, só está falando de eletro, agora está falando isso aqui. Eles já sabem isso, eu só estou apenas fazendo uma revisão. Porque isso vai ser traduzido no eletro. Então, o controle autonômico, o controle da pressão arterial. Agora nós temos receptores alfa e beta. O problema é saber como que esses receptores, quando recebem esses mediadores, que são do sistema parasimpático e do simpático, como que eles se comportam. O sistema simpático, quando atinge os receptores beta, porque no coração, praticamente, nós temos receptores beta, né? A adrenalina no receptor beta do coração produz taquicardia. A acetilcolina, que vem do sistema nervoso autônomo, parasimpático, quando chega no coração e pega o receptor beta, o parasimpático, induz a bradicardia. Então, o receptor está ali. Se ele é estimulado por catecolaminas do tipo adrenalina, noradrenalina, é da família da adrenalina, ele tem taquicardia. Se esse receptor é estimulado pela acetilcolina, ele produz, então, bradicardia. Depende do estímulo que ele tem, esses receptores. Só que esses mesmos receptores, eles, fundamentalmente, no território esplâncnico, eles são receptores beta. Quando estimulado, produzem mais um relaxamento, inclusive da própria musculatura. Nos vasos, nós vamos encontrar receptores alfa. E esses receptores alfa, eles vão ter um comportamento, quando atua o sistema simpático, vasoconstrição. Quando tem ação dos parasimpáticos, uma ação que é dita colinérgica, você tem uma ação adrenérgica, colinérgica. Adrenérgica porque o receptor, o mediador, é da família da adrenalina. Os receptores colinérgicos são denominados colinérgicos porque eles são receptores ligados à acetilcolina, isso que é colinérgicos. Então, no vaso, ele vai produzir vasodilatação. Então, o que nós acabamos encontrando? Quando você tem, por exemplo, uma dor muito forte, pega o irmãozinho, dá uma martelada no dedão do pé. Uma delícia. Se for corintiano, seja lá inteirinho. A liberação da dor passa por um sistema, leva ao cérebro a liberação de adrenalina. E ele acaba fazendo uma vasoconstrição. Quando o indivíduo
tem um caso em que ele acaba tendo uma liberação muito mais pronunciada, que é chamado um reflexo parasimpático. Apertar aqui o gânglio, ou um estresse durante muito tempo. Você consome adrenalina. Aí, a hora que passa o medo, você relaxa e desmaia. Por quê? Porque falta adrenalina e o sistema parasimpático atua mais do que o simpático. Você produz vasodilatação. O indivíduo que fica muito tempo em pé, chega uma hora que ele vai represando sangue no baixo, chega uma hora que ele produz uma vasodilatação, uma hipotensão, numa hipovolemia relativa. E aí ele tem um quadro de síncope, ok? As manobras vagais, elas são interessantes também. Você pode ter carotídeo ou a produção do vômito. O vômito é a mesma coisa. Pega o irmãozinho, pega o dedo e fica na garganta, lá na glote. Põe, tira, pega uma colher, fica balançando. Ele começa a ter um reflexo parasimpático. No sistema mesentérico, o que ele tem? Ele tem um peristaltismo retrógrado. O peristaltismo retrógrado é o vômito. E o que acaba acontecendo no coração? Bradicardia. Então, vocês vão observar que o indivíduo vomita, depois ele sente mal, tem um suador danado, um mal-estar, hipotensão, porque você entra em jogo sistema simpático e parasimpático. Precisa ver qual que vai agir mais. Geralmente é o parasimpático. E pode levar, inclusive, até inibição do NOAV, e produzindo bloqueios. E isso faz o quê? Que o indivíduo tenha uma bradicardia e possa ter uma hipotensão. A posição erecta é o contrário. Ela tem um sistema compensatório. Então, para você manter o vaso tônus, se fica durante muito tempo, você vai exaurir a quantidade de noradrenalina e principalmente se tiver um calorzinho para ajudar, a hipotensão na certa. Por isso que as chamadas situações neurocardiogênicas, ou seja, indivíduos que acabam tendo um trauma raquimedular, ele acaba não tendo a resposta reflexa imediata e ela pode ser acompanhada de uma bradicardia e acompanhado de vasodilatação periférica. Posteriormente, o organismo acaba se adaptando. Ok? Bom, feito isso, já falamos como é que se analisa a frequência, o eixo, ritmo sinusal. Você está mostrando de novo? Estou, por quê? Porque vocês acabam esquecendo. Aqui nós temos diferentes focos com a sua automaticidade, e se eles entram em ação, nós teremos uma fibrilação atrial. Se isso acontecer no ventrículo e forem vários, nós podemos induzir a uma fibrilação ventricular. Se existe um bloqueio, então você tem a contração atrial, e quanto mais baixo for o foco que vai assumir, terá uma frequência menor ainda, uma vez que os átrios costumam ter uma frequência em torno de 60, 80, o juncional de 40, 60 e o ventricular de 20, 40. Ok? A automaticidade é uma característica da fibra miocárdica. Então, se o nó sinusal, por algum motivo, dormir,
existe uma célula que vai assumir, e é desejável, senão você vai para a sistolia. Só que geralmente ela assume com uma frequência mais baixa, que é um marcapasso atrial ectópico. Ele é fora do nosso sinusal. E nós podemos ter também um foco, aqui nós temos o chamado NOAV, ele tem uma junção, isso aqui é a cabeça do nosso sinusal, aqui não tem estímulo, é exatamente para o estímulo demorar para passar, para produzir o retardo. Mas se por algum motivo existe um bloqueio e o estímulo não passa, e quem assume é o NOAV, isso é chamado ritmo juncional e ponto final. E como é que eu vou identificar no eletro? Calma. Vocês querem fazer tudo ao mesmo tempo? Eu demorei quase 2 horas para aprender isso na primeira aula do pré-primário. Então aqui nós temos o ramo direito e o ramo esquerdo. Quanto mais baixo nasce o estímulo, menor será a frequência. E se esse estímulo vier nascer do ventrículo, menor ainda. Ou seja, quanto mais distal, menor é a frequência. Se vocês pararem para pensar, o engenheiro que bolou tudo isso, o arquiteto era bom de bola. E era bom de eletricidade. Se todas as células trabalhassem na mesma frequência, isso aqui ia ficar caótico. Era mais ou menos como umas 4 ou 5 mulheres falando ao mesmo tempo. Você nem conseguia entender nada. Então ele fez de uma forma sequencial. Quem manda é o nosso sinusal. Abaixo dele existem outras células, mas que vão atuar com uma frequência menor. E tudo isso aqui é para servir o coração, mais ou menos o que está escrito no Gênesis. Você já leu a Bíblia? Você já leu? Nunca leu a Bíblia? Nem o Gênesis? Está escrito lá. Deus fez o homem e a mulher para servi-lo. O problema é que vocês não seguem a Bíblia. Então está na hora de vocês começarem a seguir. Calcular a frequência, nós já vimos 300, 150, 100, 75. Isso aqui vocês acabam memorizando. Esse traçado, eu não vejo onda P. Eu não sei se ela não tem ou é porque a derivação está isoelétrica. Quando eu vou calcular a frequência aqui, ó, 300, 150, 100, 75, 60. Está exatamente no ponto de junção, se é bradicardia ou ritmo normal. O que nós temos aqui? Onda P, não tem Q, tem RST, P, RST, e a frequência? Então, ritmo sinusal, não consigo achar eixo, porque eu só tenho uma derivação, isso não me diz absolutamente nada. E aqui nós temos 300, 150, 100. Ok? Aqui já é um ritmo um pouco diferente. Tá? Nós estamos vendo aqui uma frequência muito maior, 300, 150 de frequência. Parece que a onda P está aqui. Essa é a impressão que eu tenho. Precisaria ter outras derivações que às vezes você não consegue, por uma delas só, saber. Aqui é um ritmo sinusal, porque tem onda P, mas 300, 150, 100, 75, 60, está exatamente ali no limite. Aqui, ritmo sinusal, tem uma onda T invertida, QRS alargado. Ora, QRS alargado, distúrbio e condução intraventricular. Eu não sei qual é o ramo. Eu sei que tem alguma coisa aí que na hora da condução está meio atrapalhada das ideias. Ok? Muito bem.
Pessoal, é a forma clínico. O cirurgião é mais rápido, ok? E o que é arritmia? Quando a bandinha não vai tocar direito. A banda toca em ritmo sinusal, mas tem alguém que está fora do compasso. E aí nós vamos ter as diferentes arritmias. Muito bem. Tudo isso aqui acaba sendo um videotape, né? Aonde? Ritmo sinusal, ritmo normal. As distâncias têm PQRS, QRS estreito, frequência 300, 150, 100, 75, então uns 80 de frequência, mais ou menos. Isso é um ritmo dito normal ou um ritmo regular. Tem algumas vezes que você encontra uma alteração na frequência, que é a arritmia, quer dizer, você tem o PQRS, tudo bonitinho, mas tem algumas ondas que elas ficam mais próximas ou não, e a variação é muito pequena. Isso é uma arritmia respiratória, só para vocês saberem. Vocês podem fazer essa experiência, contem a pulsação, enche bem o peito de ar e segura. Segura aí por mais ou menos uns 15, 20 minutos e vocês vão ver a alteração na frequência. Depois vocês soltam, se conseguirem. E aí a frequência aumenta. Então passa primeiro por uma bradicardia, depois por uma taquicardia. Porque quando você enche o tórax e prende a respiração, vocês aumentam a pressão intratorácica, aumentando a pressão intratorácica, dificulta o retorno venoso. E isso induz a uma frequência menor. O sistema de condução do coração já foi amplamente conversado. Vamos ver alguns traçados do ponto de vista prático. Vamos lá. O que é um marcapasso migratório? Ele tem onda P. Só que uma ela é positiva, ela é negativa, uma é positiva, positiva, aqui eu não sei o que ela é, e assim por diante. Então você tem uma onda P. Não nasce do nó sinusal, não é ritmo sinusal. Agora, depois que passou o nó AV, aí não interessa. Tudo vai seguir outro fluxo. Absolutamente seguir a contração habitual. Então, se o P não tem a mesma morfologia, tem morfologias diferentes, é por conta que ele está tendo um caráter migratório. Pode ser positivo, negativo, dupla face, não interessa. Migratório porque ele nasce em cada um dos lugares. Você pode ter uma taquicardia multifocal. São vários focos agindo ao mesmo tempo. Mesmo assim, existe uma certa regularidade. E nós podemos ter uma situação a mais caótica possível, quando você tem quase todas as células querendo contrair ao mesmo tempo. Aí é mais ou menos vocês colocarem umas... Para cima de quanto? 10? Não, 10 mulheres conversando, acho que dá uma fibrilação atrial, né? Aí você não sabe de onde veio o estímulo. Nossa Senhora. E se colocarem mais uma, então, é fibrilação atrial na certa. Então, o que é a fibrilação atrial? É um ritmo desorganizado, é um ritmo elétrico desorganizado do coração, que é induzido pela presença de múltiplos focos atriais que acabam se contraindo de uma forma contínua e caótica. Ok? Isso é a fibrilação.
Então tem hora que eu passo o estímulo. Oba, é o corona querendo voltar. O que nós temos aqui? Aqui se tem uma onda P positiva, aqui se tem uma onda P negativa, aqui uma onda P positiva. Que tipo de ritmo é esse? É um ritmo bradicárdico? Seria. Só um minuto. Tá bom. Fala. Professora, eu desliguei seu áudio. Liga o microfone, por favor. Até aqui tudo bem? Então tinha um traçado, vocês vejam, com ondas P totalmente diferentes. Frequência, 300, 150, 100, 75 para 60. Você pode ir daqui para lá ou de lá para cá para contar, né? Ou conta daqui para lá, isso é indiferente. Agora vejam que coisa interessante. Fala o nome de um deles. Juliana, me fala a frequência desse coração. Juliana. Acordou? Acho que ela está dormindo, não está? E a Juliana? Ela não está aí? Ah, a Ju não tá. Hã? A Ju não tá. Não está? Vai lá acordar. Liga na casa dela. A Júlia. Hã? A Júlia tá aqui. A Júlia? Não vai. Júlia? Ela está ouvindo? Oi, tá me ouvindo? Aí eu tô. Existe um bloqueio entre eu pedir e ter o retorno. Isso é o que a gente chama de bloqueio, entendeu? Se você está aqui ao lado, a resposta é imediata. Mas esse bloqueio não se deve a você. É um bloqueio da internet. E com isso, deu tempo mais do que suficiente para você me calcular a frequência. Quanto é a frequência no caso? Não dá pra saber, porque cada um tem uma frequência. Então não tem frequência? Não dá pra saber, porque E na fibrilação arterial não tem frequência? Mas se o indivíduo não tem frequência, como é que você vai calcular o débito cardíaco? tem hora que tá em brade, tem hora que tá em taquicardia. Então tem hora que ele tem débito e tem hora que ele não tem débito? É isso que você está me dizendo? Não, eu tô dizendo que eu não sei calcular a frequência nisso. E eu estou te perguntando o que acontece com o débito cardíaco. Eu acho que o débito cardíaco ele fica menor. Nós conversamos isso hoje de manhã, na hora exatamente que você estava dormindo. Lembra? Não tava dormindo, eu tava respondendo. Então tá bom. Na verdade, você tem uma frequência entre essa contração e essa. 300, 150, 100, tem aqui uns 110. Uhum. Aqui você tem 300, 150, 100, 75, 60. Aqui tem 50. Então, por isso que é difícil de saber a E frequência. qual é a frequência que está de plantão? Qual é a frequência que está de plantão? Então, por isso que eu não sei. Sabe, é uma frequência irregular. Então, na verdade, o que acaba acontecendo é que você calcula uma frequência média. Aí, batimento a batimento, que não tem mais valor, você calcula a frequência durante 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, entendeu? Entendi. Divide pelo minuto e você vai ter uma frequência média. Quando você olhar no monitor um doente que tem
fibrilação atrial, você vai ver que o número fica pulando, ele não fica constante, ele fica doido. Ele vai calculando uma frequência média. Tá E bom? como calculou nesse, então? Por Eu exemplo? entendi. Nesse exemplo da tela, como que seria o valor, então? Aqui não sei. Você calcula aqui, calcula aqui, calcula aqui, calcula aqui, vê qual é o espaço, divide. Semana que vem você me conta, tá? Tá bom, Ritmo irregular. entendi. E se isso acontece, é óbvio que o débito cardíaco também é irregular. E a onda de pulso, ela é toda irregular, porque tem contrações mais eficientes e contrações menos eficientes. Sim. Entendeu? Obrigada. Nada. E aqui, o débito, as contrações são regulares? De novo? É. Não, também. Não. Você vê que aqui tem uma distância, aqui tem outra. Uhum. Tá bom. Já está ótimo. Isso está ótimo. Né? O que é o ritmo de escape? O ritmo de escape é um foco autonômico, que ele é denominado escape porque ele tem automaticidade e para que mantenha a frequência, é o ritmo que sai fora. Se ele pode ser atrial, ele pode ser juncional, ele pode ser ventricular. Que, na verdade, é uma extrasístole ou uma contração prematura. Ok? Muito bem. Então, aqui nós temos o ritmo sinusal, QRS. De repente, teria que ter uma onda P aqui. Ele não tem, para. Isso é chamado parada sinusal. O nó sinusal cansou de bater. Ele para. Acabou. Todo indivíduo que tem uma parada sinusal morre? Sim ou não? Não. Porque outras células, ou do átrio ou do ventrículo, passam a assumir o comando. Então você pode ter uma pausa sinusal pequena. Ó, o indivíduo vem numa taquicardia. Como aqui. 300, 150, 100. 300, 150, 100. De repente, a onda P para. Aí tem um ritmo. Aí começa tudo de novo, numa frequência diferente. Então, os pacientes que a gente pede Holter, a gente analisa que doentes que têm uma pausa acima de 2 segundos, já começa a ser uma pausa preocupante. Porque além dela poder induzir o aparecimento de outros focos, se esses focos podem ser bons para manter, eles podem ser ruins, porque eles também podem induzir a presença de arritmias. E você nunca sabe qual é a arritmia que vai assumir o comando. Então é perigoso. Aqui no caso, ó, vinha com ritmo sinusal, fez uma pausa e entrou uma onda totalmente diferente. Deu para perceber? Não voltou ao ritmo que era antes. Se esse ritmo é o normal, eu não sei, mas é um ritmo diferente. Então aqui teve uma pausa e entrou uma onda P diferente. Vamos ver aqui. Você tem um ritmo sinusal, parou. Mas quem assumiu tem uma contração muito igual que a RS. Então, este foco está muito próximo da junção. O nó AV e a junção, que é o lugar que faz o retardo.
Como está muito próximo, é por isso que não tem alargamento do QRS. Você não percebe. É um QRS igualzinho, só não tem a onda P. Então, é um ritmo juncional. Se por acaso o ritmo é mais baixo que vai assumir, eu já começo a encontrar anomalias no QRS. Esse QRS era igualzinho ao anterior. Normal, estreito, sem problemas. E aqui? Aqui já tem a onda P, tem um QRS, um PQRS. E o que acaba acontecendo é que nem todas as ondas acabam sendo conduzidas. Ó, a onda P está aqui. E o QRS está aqui. E ele é alargado. E o ritmo está aqui. Quando ele deveria estar aqui. E aqui foi metade de estímulo para cima, metade de estímulo para baixo. Isso é o que se chama de condução retrógrada. Eu estou mostrando, mas algumas delas eu não quero que vocês saibam, não. Essa é uma delas, pode esquecer. Ok? Mas eu quero que vocês saibam identificar onde está o problema. Ó, aqui tem uma onda P. Aqui tem uma onda P. Aqui tem uma onda P. Aqui tem uma outra onda P. Vocês estão vendo que nada fala com nada? E como é que a gente determina essa onda aqui? Tem uma mancadinha. Aqui você identificou a onda P. Aqui você identificou também. Veja a distância daqui. Traz ela para cá. Então ela está no meio da T. Pega essa daqui. Está aqui. Está no meio da T. Então quando você pega o papel, faz uma marquinha aqui, uma marquinha aqui, uma marquinha aqui, uma marquinha aqui, vocês podem andar com o papel para lá e para cá e ele vai caindo sempre em cima da onda P. Então o ritmo é sinusal. Mas as ondas não são conduzidas, ó. Aqui tem um retardo. Aqui está aqui. Essa outra está em cima. Licença, professor. Não estou conseguindo ver a sua seta aí, do seu mouse. Agora. Agora tá vendo? Ainda não. Tá difícil? O que é? Tá aparecendo. Faz assim. E agora? Agora sim, perfeito. Beleza. Então eu já percebi que você não estava dormindo muito, né? Então Não. eu vou repetir, tá bom? Ok. Esse QRS, não desliga seu fone. Vamos conversar um pouco para ver se você estava dormindo ou não. Tá certo. O ritmo é sinusal? É sinusal, tem onda P. Onda P. O que você me fala a respeito do QRS? QRS tá bom, um pouco alargado, porém... Tá bom? Tá largado, na verdade, né? Tá, Ou ele tá bom ou ele tá ruim. tá ruim, então. Nesse caso ele tá ruim porque ele tá maior que 16 segundos, milissegundos. Um QRS alargado. Não é um QRS estreito. Se é um QRS alargado, ele tem distúrbio de ramo. Bloqueio total ou parcial. Certo. Quando você... O duro é identificar esta onda P. Essa daqui é fácil. Esta é fácil. Essa daqui é difícil. Essa é fácil. Então, pega um papelzinho, marca aqui, onda P e P. Pega o papel agora, põe ele aqui, você vai ver que ela está aqui. Depois você pega a onda P e tem aqui. Então você marca aqui, aqui e aqui. Aonde você tem onda P? Você marca. Quando você anda o papel, eu não sei se vocês estão entendendo, é fazer uma marca, uma canetinha num papelzinho que se sobrepõe ao eletrocardiograma.
E aí você vê que tem você acha a onda P aqui. Se você andar mais um pouco, você vai ver que tem aqui. Professor, isso aí é um bloqueio de primeiro grau, não é? Não sei, você que está falando. Por quê? Para primeiro grau? Por causa da sequência que está aí. É a característica do primeiro. Primeiro? É? Então me repete. O quê? Então repete para mim o que é bloqueio de primeiro grau. É quando. Não tenho vergonha de errar nisso daqui. Se tiver vergonha, eu vou aprender. Fala. É um bloqueio no nódulo AV. Ele não deixa passar. O primeiro grau? Ou eu tô errado. Mas eu tô precisando lembrar a parte de primeiro, segundo, terceiro grau. Isso sim é uma coisa que eu esqueci. Vamos lá. Então, vamos transformar a sua afirmação numa pergunta. Ela é uma afirmação já induzindo uma pergunta. Ah, você já costuma fazer tudo misturado ou mesmo junto, é isso? Na verdade, a gente fez uma afirmação para ver se. E aí, professor, fala um pouquinho. Você é esperto. Esta onda, será que ela é conduzida? Não sei. Vamos ver a próxima. Esta não é. Esta não foi. Essa não foi. Qual é a É isso. O primeiro Calma, é isso. Né? calma, meu filho. Que é conduzido ou não. Agora que eu acho que eu tô entendendo. Calma. Qual é a frequência P? Tem um P aqui, outro P aqui. 300, 150, 100, 75. Qual é a frequência do ventrículo? 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40. Então, um está numa frequência de 60 e outro está na frequência de 40. Eles não conversam entre si. Isso é um bloqueio AV de terceiro grau. Terceira é quando a frequência não se converte. É isso? É. Perfeito. E você não tem onda conduzida. Você não tem onda conduzida. Tanto é um bloqueio que ele bloqueou e o ritmo está nascendo numa posição bem diferente, bem baixa. Então o estímulo não passa. Quem assumiu foi o ventrículo. Então esse é um escape ventricular. Isso é um bloqueio AV total, um escape ventricular. Por isso que o QRS é largado, porque todo estímulo agora vai percorrer essa fiação em sentido contrário. Entendeu? Ok. E aqui? Ritmo sinusal, onda PPP, de repente para. E aí o que vai acontecer? Vão ficar na esperança de que algum foco venha subir a parada. Onda P, não tem distúrbio de condução intraventricular, QRS estreito. P conduzido, ritmo sinusal. QRS estreito. QRS estreito. E não tem distúrbio de condução intraventricular. Porém, quando chega aqui, tem uma pausa, demora essa pausa. Essa pausa pode acontecer por diferentes situações. Mas logo depois ele volta a assumir, mas um foco diferente. Olha essa onda P, olha essa onda P e essa daqui. Olha essa daqui como é que é. Essa, normal, é uma onda que sobe e desce. Essa daqui é sobe, desce, volta ao normal. Então ela tem o que a gente chama de uma fase positiva e uma fase negativa, ou seja, não tem nada a ver com a morfologia dessa onda. E se ela continua ocorrendo, você tem
uma batida atrial ectópica que vai comandar, porque o sinusal quis parar de trabalhar. O juncional, ó, tem PQRS, PQRS, PQRS. Esse QRS é igual a esse, mas não tem onda P. Então, o ritmo nasceu lá em cima. Porque à medida que vai descendo, ele já vai largando. Como ele está muito na junção do nó, é chamado ritmo juncional. Vocês lembram que o nó AV tem uma parte que não é condutora, ela serve só para retardar, e uma parte que é condutora. Nessa junção, se o estímulo nascer ali da junção, você não consegue distinguir o QRS, eles são iguais. Por isso que é ritmo juncional. Uma extrasístole ventricular, PQRS, 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 mas agora tem uma pausa e o coração para. De repente ele acorda sozinho. Isso daqui é uma extrasístole. Mas foi muito baixa, numa posição totalmente anômala. Veja que é um QRS muito alargado, com uma morfologia totalmente alterada.